Se você não sabe a diferença entre esses dois operadores dentro do JavaScript, nessa aula eu vou te ensinar com todos os detalhes que você precisa para entender de uma vez por todas como isso aqui funciona e qual a diferença entre eles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e nessa aula eu vou ensinar você a utilizar o operador de comparação do JavaScript. Antes de eu começar a apresentação dessa aula, somente verifique se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto conteúdo de programação web diariamente, tenho certeza que eu vou te ajudar muito, tá certo? Então vamos lá. Qual é a diferença principal entre isso aqui e isso aqui? Diferente do que muitos pensam, para comparar alguma coisa do JavaScript, a gente não vai fazer 5 é igual a 5, por exemplo. Não, isso aqui a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental, na matemática, né? Que a gente vai utilizar um igual para comparar. Isso aqui, na matemática, tá certo. E a gente vem aqui para o JavaScript, aqui não está. Aqui, para comparar um valor, eu utilizo igual com dois iguais, no caso. Eu coloco um igual ao lado do outro. Isso aqui eu estou dizendo 5 é igual a 5. Aqui eu estou dizendo 5 é igual a 5. E pronto. Só que tem um detalhe aqui. Se você sabe um pouquinho sobre tipos de variável do JavaScript, você percebeu que aqui eu tenho um 5, que é um número, e aqui eu tenho um 5, mas entre aspas. No JavaScript, tudo que estiver entre aspas é uma string, ou seja, é um texto. Então o que eu estou comparando? Eu estou comparando um número com um texto. Então vamos lá. Se eu olhar aqui no meu navegador, que já está aberto aqui na lateral, vou dar o F12 para inspecionar. Se eu olhar aqui no meu navegador, o que eu vou ter de retorno? Eu vou ter true aqui, ó. Pera aí, deixa eu só verificar para vocês. Vou apagar esse aqui. Na verdade, eu vou comentar esse aqui, né? Então, comentado. Aqui, ó. Esse retorno aqui é true, ou seja, 5 é igual a 5? Verdadeiro. O JavaScript está me falando, sim, isso aqui é verdade, 5 é igual a 5. Por que ele faz isso? Quando a gente trabalha com esse tipo de comparador aqui, quando a gente trabalha somente com dois iguais, o que ele faz? Ele vai pegar e vai fazer uma conversão, digamos assim. Ele vai converter os números caso ele perceba que não sejam dois tipos iguais. Então, o que ele faz? Eu tenho um número aqui, tenho uma string aqui. O que ele vai fazer é simplesmente converter essa string para um número. Ele vai tentar fazer essa conversão. Então, quando ele converte, ele vai dizer, sim, é verdade. Só que tem um detalhe bem importante. Muitas vezes, para algum cálculo matemático, a gente vai ter um problema se nós fizermos isso. Principalmente quando a gente trabalha com uma soma. Percebam o seguinte, 5 mais 5. Ele vai retornar que é 55. Por quê? Quando a gente trabalha com um número, sinal de mais e uma string, ele vai concatenar. Sempre que a gente tem mais aqui, ele vai concatenar o número com a string. Por isso, ele nos retorna 55. Concatenar, para quem não sabe, é juntar os valores. Tem uma aulinha sobre isso aqui no canal, inclusive cardzinho aqui, tá bom? Então ele vai juntar os valores, tá certo? Mas, para multiplicação, por exemplo, ele não retorna um erro, nem para divisão. Se eu dividir 5 por 5, eu tenho 1. E multiplicação eu tenho 25, né? 5 vezes 5 é igual a 25. Mas, para soma, ele retorna um erro. E muitas vezes, se você trabalha com isso aqui dentro do seu projeto, você pode cometer um erro que vai prejudicar o seu projeto inteiro. Então, nesse caso, não é interessante que você trabalhe necessariamente sempre com o comparador que é abstrato, né? Como a gente chama dentro do JavaScript. Isso aqui é um comparador abstrato. É interessante que a gente trabalhe com um comparador que é estrito. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece se eu utilizar esse comparador aqui. Então vou tirar o comentário daqui. E agora o que está aparecendo aqui para mim no navegador, aqui no inspecionado do navegador, é esse console.log aqui. Então o que está sendo feito aqui? Aqui eu vou pegar o valor que eu tenho antes do operador lógico, né? Para quem não sabe, isso aqui é um operador lógico. Então eu tenho um igual, só que um igual estrito. Como o próprio nome já diz, ele é estrito, então ele é rígido, digamos assim. Então ele vai verificar 5 numérico, que é isso aqui, é igual a 5 string, ou seja, 5 texto? Não, não é igual, é falso. Ele vai retornar falso. Mas, se eu fizer um somatório, por exemplo, aqui, ele já começa com o mesmo problema que nós temos aqui em cima. Ele vai concatenar o valor. Entretanto, para multiplicação, para divisão, para subtração, ele vai fazer o cálculo normalmente. Mas, para soma, ele vai concatenar. Aí agora você deve estar se perguntando, tá, mas então por que eu devo utilizar um ou utilizar o outro? Aqui nós temos um problema sendo gerado se nós trabalharmos com um comparador. Por exemplo, let número recebe 5, por exemplo. Só uma variável qualquer recebendo um valor. Vamos criar um if aqui, número é igual a 5. O que vai retornar? Vamos ver. Sendo verdadeiro isso aqui, eu quero que seja retornado no console.log é 5. Ponto. Ó, ele retornou que é 5. Agora, se eu colocasse esse igual estrito, ele não vai retornar nada, porque já não é mais verdadeiro. Então, dentro de uma condição, isso aqui acaba sendo muito importante para ser verificado.
Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso aqui. Então o contexto é o seguinte. Tenho um programador, o João, por exemplo, foi lá, criou um campo no banco de dados onde ele vai armazenar a senha. Só que ele botou esse campo como sendo uma string, ou seja, isso lá só recebe texto. Então vamos lá. O campo seria let senha cadastro, senha cadastro, vai receber somente string, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Prontinho. Essa é a senha de acesso. Entretanto, a senha que o usuário digitou para cadastrar, para entrar, para fazer login, foi senha login, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui já temos um problema que vai ser gerado se você considerar o que eu falei agora há pouco, né? Vamos fazer um teste agora. Quando a gente faz uma verificação de login, nós temos que verificar a senha que está no banco de dados com a senha que o usuário cadastrou. If, vamos comparar agora, senha cadastro é igual a senha login, por exemplo. Vamos verificar isso aqui. Talvez vocês ouçam o barulho, agora tem um avião passando aqui no fundo, tá? Então deixa eu só passar para cá, passar para cá. Vamos colocar um par de chaves. Beleza, senha cadastro é igual a senha login. Caso seja verdadeiro, console.log, usuário logado. Caso não seja verdadeiro, else então, console.log, senha incorreta. Vocês já percebem aqui pelo que está especificado no navegador que deu usuário logado. Por mais que o tipo da senha seja diferente, deu usuário logado. Acontece que isso aqui é um exemplo que já aconteceu, um exemplo real. Já vi gente passando por isso aqui. E basicamente o que aconteceu? Eles fizeram isso aqui. Compararam de forma estrita uma senha com a outra, ou seja, a senha que está no banco de dados com a senha que o usuário digitou. Eles não utilizaram o tipo exato de senha, né? Eles usaram mais para testes, mas bateram muito a cabeça para identificar o problema. Depois de um tempo que eles identificaram que o problema era somente o operador de condição que eles estavam utilizando, ou seja, esse igual. Se eles tivessem colocado somente os dois iguais, teria batido, tudo bem. Isso aqui é um exemplo superficial, isso aqui não é utilizado na vida real dentro de um banco de dados, né? Até porque isso aqui é muito simples, mas é para vocês entenderem que faz diferença e tem diferença isso aqui. Então, com esse exemplo aqui, eu acredito que eu tenho conseguido mostrar para você qual é a diferença entre utilizar o operador estrito e utilizar o operador abstrato, né? Então, aqui, somente reforçando, operador abstrato, dois iguais. O operador estrito é aquele que compara até o tipo da variável, né? Então, se eu tirasse, por exemplo, aqui essas aspas e colocasse como um número, bateria. A senha daria certo aqui, né? Usuário logado. Tá certo, então? A aula sobre condições estritas e abstratas aqui no JavaScript está feita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se possível, comentem alguma coisa aqui, vai fortalecer bastante, tá certo? Forte abraço, até a próxima.